estamos de volta. E para você que está acompanhando o programa Saúde é Tudo aqui pela TV araguaia.tv.br, nosso muito obrigado e peço para vocês que vocês continuem conosco até o final. E nós estamos conversando aqui hoje, a nossa convidada é a doutora Larissa, fisioterapeuta, né? Aqui das clínicas CIT, Clínicas Integradas de Tratamento. E nós estávamos falando, doutora, no primeiro bloco, sobre incontinência urinária, tanto de homem quanto de mulher, e você estava até dizendo a questão da qualidade de vida, né? Da mulher e do homem, praticar um crossfit, praticar uma atividade física. Então, eu interpelei, porque nos chamaram para o comercial, e eu gostaria que você concluísse, Larissa, né, essa informação tão importante para os nossos telespectadores. Bom, Naim, vale ressaltar, como eu estava falando a respeito das atividades físicas, né, que a gente tem percebido que mulheres cada vez mais novas têm procurado, né, a abordagem da fisioterapia uroginecológica. É importante deixar claro que essas modalidades que foram citadas, elas não são prejudiciais à saúde de forma alguma, mas é muito importante que a praticante ou praticante tenha uma consciência de assoalho pélvico, tenha uma consciência de períneo, para que as forças de expulsão, para que as pressões geradas por esses treinos e pela própria rotina, que já é normal por conta da anatomia, como nós já falamos, né, do períneo, essas forças, elas não levem mais ainda uma descarga de peso sobre o períneo, de forma que se eu não tenho uma consciência, eu não faço uma força contrária. Se eu não tenho a consciência, o períneo ficar livremente, ele vai sempre receber uma demanda de expulsão e nunca uma demanda de recrutar aquela fibra muscular, de sugar novamente para dentro, né? Então é muito importante isso, que nós, apesar das nossas rotinas, nós temos que colocar o períneo dentro de tudo isso, a consciência e nos treinos principalmente, lembrar que ele existe. Certo. Eu falo muito isso para as pacientes, né? A gente até brinca, você vai ficar com a perna bonita, vai ficar toda modelada, mas vai fazer xixi na calça. Adianta? Não, a ideia não é essa. Então a ideia é tratar como um todo, né? O estético, a saúde de uma forma geral, mas sem jamais se esquecer dessa musculatura, que é necessário que a gente entre com ela em todos os treinos. Isso vale para pilates, isso vale para corrida, né? Isso vale para quem pedala, qualquer situação. Todas elas jogam uma descarga de peso sobre ele. Então, primeiro passo, consciência desse músculo, e reforço para que a gente consiga trabalhar harmoniosamente com ele nas nossas atividades de vida diária. Larissa, e, por exemplo, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, que for praticar os exercícios físicos, né? É importante que eles procurem também profissionais, né, capacitados, né, para poder fazer esse tipo de exercício. Não fazer aleatoriamente, né, fazer por conta própria. Não é isso? Sim, tem que ter um profissional acompanhando, para que não faça errado, e aí vai acabando prejudicando, né, o períneo. Até porque é necessário uma orientação prévia. Justamente. Eu percebo na prática que muitas pacientes, elas dizem, eu estou contraindo. Quando a gente pede a contração da musculatura mais específica, elas dizem, mas eu estou fazendo. E aí eu olho e observo, não está fazendo. Ou se a gente estiver usando um biofeedback ou o próprio contato manual, às vezes o períneo não entrou em nenhum momento, mas a paciente tem certeza que estava fazendo. Então essa questão da consciência é muito importante, né? Às vezes é um nível de fraqueza tão grande ou apenas de não saber contrair. Então descobrir primeiro, né? Saber lidar com ele, ser apresentada a ele. Né? Estranho falar assim, algo que te acompanha uma vida inteira, mas nós negligenciamos, é como se não existisse para muitas pessoas. Então, após isso, eu tenho a consciência, eu tenho a força, eu vou levar isso para todas as atividades lá fora, né? Não preciso mais da fisioterapia em si, eu já tenho a consciência e a força para continuar por toda a vida. Maravilha, doutora Larissa. Informações importantes para vocês, nossos telespectadores, tá, gente? Então, eu vou aqui fazer mais uma pergunta para a Larissa, né? Me permita que a chame de Larissa, né? E eu pergunto, quais os principais tipos de tratamento ou abordagem da fisioterapia, né, nessas questões apresentadas, doutora?
Bom, vamos classificar aqui, a grosso modo, né, em três situações. A cinésio, que é a cinesiologia, a cinesioterapia, que são os exercícios. Mas antes disso, o paciente ele chega na clínica, é necessário saber se ele já tem a consciência. Como fazer exercício com um músculo adormecido? Como fazer exercício em um músculo que não responde, que eu não sei como demandar dele? Então, primeiro, consciência corporal, né? Descobrir essa musculatura. A cinesiologia é a etapa da fisioterapia em que nós aplicamos exercícios específicos, como uma academia. Precisa ter constância, precisa ter repetição, como eu falei, para a vida toda, né? Qualquer músculo do nosso corpo, para que ele tenha um movimento saudável, para que ele tenha um movimento forte, firme, vigoroso, assim é o períneo também. Né? Não é só no período do tratamento, é para uma vida. Então, a cinésio, ela acompanha a paciente com a parte de exercícios. Aí nós temos a eletroterapia. Dentro da eletroterapia, eletrodos que auxiliam nessa contração. Tem paciente que não tem nenhum tipo de resposta, ou graus muito mínimos. Então, nós vamos entrar com uma ajuda da eletro. E essa eletro são eletrodos que são colocados internamente ou externamente. Né? Para que colocados aonde? Na musculatura, em pontos específicos da musculatura do períneo, para jogar estímulos elétricos sobre aquela musculatura. Uma outra forma é o biofeedback. O biofeedback também é um acessório importantíssimo no tratamento, porque ele dá, como o nome fala, o feedback, ele dá uma resposta para a paciente e para nós, porque fica passando no monitor, né, numa tela de um computador, o grau de contração, o grau de consciência, o quanto aquela paciente conseguiu, ela entendeu como ela conseguiu contrair, se conseguiu, se não conseguiu, quanto foi. Então, o biofeedback também é muito importante. Muito importante, né, doutora? São as formas básicas de abordagem dentro da fisioterapia uroginecológica. Maravilha. Bom, na sua opinião, Larissa, qual é o maior desafio enfrentado pelos profissionais que atuam nesse segmento? Naim, eu acho que falar de uroginecologia, falar de períneo, ainda é desconfortável. Né? Muitas pessoas não gostam, né? Não se sentem à vontade nesse ambiente. Né? Como eu falei lá no início, só buscam conhecimento a respeito ou abordagens a respeito quando algo já muito desconfortável está instalado, principalmente socialmente falando, né? O uso dos absorventes, as fraldas. Os fraldões, isso. Né? Então, é a questão dos tabus, das vergonhas, dos medos, né? Isso ainda é uma dificuldade que a fisioterapia urológica, uroginecológica tenta romper. Né? Até mesmo nos dias de hoje, né? Sim, tudo com moderno, toda certeza. Tudo se evoluindo e tal, e as pessoas ainda ficam com essa retração. Ainda tem essa dificuldade, é muito delicado, é um tema delicado, nós temos que entender. Então, o fisioterapeuta, o profissional, ele tem que ter essa sensibilidade, né? E esse respeito pelo tempo do paciente. Alguns já vêm com conhecimento prévio, principalmente os de pós-cirúrgico, porque já mexeram muito ali, já conversaram com o médico, já foram, já voltaram, fizeram exames, é diferente. Né? Mas quem está no início de uma caminhada, de descoberta, há muita vergonha, há muito pudor. Então, quebrar isso num primeiro momento, né? Para que haja uma confiança, uma entrega, uma leveza nesse atendimento é muito importante. Né? Ver o paciente como um todo, nesse sentido, é muito importante. Eu acho que, então, dentro do que o senhor me perguntou de desafio, esse é um desafio para nós ainda. Falar sobre ser ouvido e ter um feedback a respeito de quem. Muitas vezes a pessoa está com incontinência, ela não fala. Ela não fala, ela fica com... Ela prefere usar o absorvente. Ela prefere permanecer no silêncio e como aquilo ainda não incomoda tanto. Mas o pior é que se não fizer nada, logicamente que isso aí vai piorando, vai evoluindo a cada dia. Até pela questão chega anatômica. Um ponto que ela não segura mais. Não segura mais, porque os órgãos eles vão pesando. E como eu falei lá no começo, eu tenho esfíncter, eu tenho um furinho ali, aquilo vai laceando, aquilo vai aumentando de tamanho. Então o órgão ele vai descendo, que são os prolapsos. Então, a gente, às vezes, recebe paciente com a bexiga já saindo,
ou com parte do intestino. Então, é uma fraqueza muito grande. E aí é cirúrgico. Né? Então, um pudor lá atrás, ele tem que acabar a todo custo agora, porque né, cirurgia depois volta para fisioterapia, então o caminho pior, é muito mais longo depois. Quer dizer, você pode fazer um tratamento convencional, né? Isso, a parte conservadora. E aí você fica escondendo o problema, e aí só piora, e depois aí vai para uma cirurgia. Exatamente. Não é que fica mais complicado. Invariavelmente vai evoluir. Com certeza. Músculo, né? Se ele não for ativado, se ele não for demandado, ele vai evoluir. Tá certo. Doutora, e como a fisioterapia uroginecológica pode influenciar na saúde do homem e da mulher? Né? De uma forma geral. Eu percebo que nós precisamos muito falar sobre isso para homens e mulheres, para que haja primeiro a consciência da região, como já foi falado. Na prática, a gente percebe que as pacientes que saem de uma abordagem da uroginecologia, que saem de um atendimento, elas falam muito, assim como os homens, como mudou a forma de viver dali para frente, no sentido de o modo como ela faz uma atividade física já não é mais igual, né? Ela muda o padrão, inclusive até respiratório, muitas vezes, as forças, as pressões que anteriormente seriam todas exercidas sobre o períneo de expulsão, aquela pessoa passa a entender que ela precisa acionar para que aquela expulsão não seja tão inconveniente para o períneo. Então, é muito importante, Nay, essa visão do todo. Né? Eu não posso trabalhar um braço e esquecer da perna, eu não posso trabalhar abdômen e esquecer que tem uma lombar. E a mesma coisa o períneo, é um grupo muscular. Então, nós só temos a ganhar, né? Reconhecendo essa musculatura, trabalhando essa musculatura e evitando problemas muito ruins no futuro, né? Problemas muito inconvenientes, dolorosos, que às vezes afetam relacionamentos, né? Problemas entre os casais por conta das incontinências, das dificuldades de ereção e tantas outras coisas. Tá certo. Bom, doutora, tá vendo tanto que o nosso bate-papo tá gostoso? Tá tão bom, muito bom. Levando informações aí para os nossos telespectadores e que a gente nem vê a hora passar, né? Novamente já estão aqui, já me chamando aqui para um pequeno comercial. Então eu peço meus amigos telespectadores, só um pouquinho de paciência, nós vamos sair por alguns minutinhos, né? Porque também a empresa precisa faturar um pouquinho o programa, mas nós voltamos já com a doutora Larissa, fisioterapeuta, falando sobre fisioterapia uroginecológica.